Olá, logístico! Olá, logística! Bem-vindo a mais um Papo de Logística Sem Mistérios. O meu nome é Francisco Paiva, eu sou professor, sou produtor de conteúdos, criador e gestor do site Logística Sem Mistérios. A ideia desse papo de logística é toda semana trazer um tema para nossa discussão, para nosso aprofundamento, trazendo algumas informações a respeito do tema que vai ser discutido. E por isso eu sempre convido você a participar dessa nossa discussão, deixando aqui no comentário do vídeo a sua opinião, a sua experiência, aquilo que você pode contribuir para essa discussão, porque assim, através dos comentários, nós podemos trocar informações a respeito do tema. Eu também deixo sempre o convite para que você possa nos ajudar na divulgação, então dê um like aqui nesse vídeo. E se você quiser, assine, se inscreva no nosso canal, ative o lembrete para que você fique sabendo de tudo aquilo que é produzido aqui no canal Logística Sem Mistérios. No Papo de Logística dessa semana, nós vamos, ainda dentro daquela série de gestão de transportes, depois de nós termos conversado sobre os diferentes modais de transporte, nós vamos nesse Papo de Logística falar um pouco sobre as estratégias de transporte. E a gente pode ter então algumas diferentes estratégias, como por exemplo a unimodalidade, a intermodalidade, a multimodalidade. Vamos discutir um pouco cada uma dessas estratégias, ver quais são as suas características, as suas vantagens e de que forma elas podem ser aplicadas nas operações logísticas de transporte das empresas nas suas cadeias de suprimento. Eu te convido então a assistir o vídeo e a participar da nossa discussão. As cadeias de suprimento, elas são formadas por uma série de operações, né, que inclui a armazenagem, que inclui o transporte, inclui a distribuição. Então, certamente, a logística de distribuição é uma das grandes preocupações no desenho, né, no desenvolvimento de uma cadeia de suprimento. Então, a otimização dos processos logísticos, né, nessa cadeia de suprimento, ela é fundamental para que você possa garantir as entregas, né, o atendimento aos prazos, o atendimento à qualidade do produto, né, o atendimento aos locais. Então, para isso, né, a empresa ela precisa adotar uma estratégia em relação a como fazer esse produto chegar até o seu consumidor final. E aí, dentro desse como fazer, ela pode adotar diferentes estratégias, né, utilizando essa disponibilidade de modais que nós viemos apresentando aqui ao longo das últimas semanas. Nós falamos do transporte ferroviário, nós falamos do transporte aéreo, nós falamos do transporte dutoviário, falamos do transporte rodoviário, né? Nós apresentamos, né, todas essas possibilidades de transporte. E aí agora a grande pergunta é: como a empresa se utiliza desses modais para fazer a entrega do seu produto ao seu cliente final? Então é nisso que a gente vai abordar, é isso que a gente vai discutir nesse nosso papo de logística, onde nós vamos falar de algumas estratégias, como a unimodalidade, como a intermodalidade e como a multimodalidade. Quais serão as diferenças dessas estratégias? Onde uma estratégia é mais adequada do que outra? É isso que a gente vai discutir e conversar aqui hoje. Vamos começar então falando da unimodalidade, né? A unimodalidade é o quê? É a utilização de um único modal de transporte. Então a empresa vai fazer uma opção por um modal, o rodoviário, o marítimo, o aéreo, enfim, o que for mais adequado na sua análise, né? Esse tipo de estratégia, ela pode parecer, a princípio, não muito boa, mas para cadeias que não são tão complexas, né,
Produtos que não exigem tantos cuidados, por exemplo, pode ser uma boa opção, né? Por quê? Qual é a vantagem de você utilizar um único modal? Você concentra, né, toda a sua atenção para esse único modal, né? Você não tem que ficar preocupado com as interconexões entre diferentes modais. Por exemplo, vamos imaginar uma empresa produtora de bebidas, né? O caminhão vai até a empresa, vai até a fábrica, pega as bebidas e distribui para seus clientes, né? Você concentra todas as operações nesse único modal. Então, a grande vantagem da utilização dessa unimodalidade é que realmente você lida apenas com esse modal, você lida apenas com uma empresa. Você pode até ter mais de uma empresa, mas os contratos são mais simplificados porque a interface da empresa é única e exclusivamente com aquele tipo de modal de transporte. Por outro lado, a gente pode dizer que a unimodalidade ela tem uma menor flexibilidade, né? Exatamente pelo fato de que você fica dependendo de um único modal, né? Então, para cadeias de suprimento mais complexas, essa pode não ser a melhor opção, né? Normalmente, você vai então partir para outras estratégias onde você precise utilizar mais do que um único modal, né? Mas como já comentei, para algumas situações a unimodalidade ela pode ser adotada, pode ser uma boa estratégia, cabe aí uma avaliação. Então, indústrias na área de alimentos, indústrias na área de bebidas, normalmente utilizam esse tipo de modal pela facilidade que ele traz, né? E pela menor complexidade dessa cadeia. Então, isso acaba facilitando, né, a utilização da unimodalidade como uma estratégia de transporte para essas empresas. Como uma opção à unimodalidade, nós temos a intermodalidade, né? Na intermodalidade, ao contrário da unimodalidade, são utilizados diferentes modais. Então, a empresa ela vai montar a sua rota de distribuição utilizando a vantagem dos diferentes modais de transporte para que ela possa, então, desempenhar toda essa tarefa de levar o produto da fábrica até o mercado. Então, ela pode utilizar o ferroviário acoplado com o rodoviário, o marítimo com o rodoviário, o marítimo com o ferroviário, enfim. Ela vai fazer o desenho que for mais adequado, utilizando normalmente as vantagens desses diferentes modais, né, de forma a que ela consiga cumprir toda essa tarefa ao menor custo. Então, a vantagem da intermodalidade é exatamente a de você poder utilizar esses diferentes modais, né? Aproveitando o que eles têm a oferecer, para que você consiga então otimizar o custo da sua entrega de produto ao mercado. Por outro lado, né, o fato de você ter vários modais faz com que você tenha o contato com diferentes empresas de transporte, né, com diferentes modais de transporte. E isso acaba exigindo da empresa uma maior coordenação, né, para que você possa conjugar adequadamente essas operações para que, por exemplo, a carga que chega num determinado ponto para passar para um outro modal, ela chega num prazo adequado para que você evite atrasos, né, para que você evite interrupções, por exemplo, nessas transferências, né? Então, toda essa coordenação ela acaba sendo necessária e, diferentemente do unimodal, onde você tem um único transportador, nesse caso aqui, como você tem vários, você tem que ter o cuidado de fazer toda essa gestão para que você consiga cumprir adequadamente a sua tarefa e tenha um custo mais reduzido. Mas é uma alternativa interessante, principalmente para aquelas cadeias de suprimento mais complexas, onde a unimodalidade, por exemplo, não consegue atender. Então, a intermodalidade acaba sendo a melhor opção nesse caso. Como estratégia de utilização de vários modais, nós também podemos ter a chamada multimodalidade. E aqui é importante a gente perceber a diferença entre intermodalidade e multimodalidade. Na intermodalidade, nós utilizamos diferentes modais
sendo que para cada um desses modais a empresa fazia a contratação de um transporte, de um transportador, de uma empresa para realizar essas diferentes etapas. Na multimodalidade, isso não acontece. Também se utiliza diferentes modais, mas é um único operador logístico que faz toda essa operação. Então, na intermodalidade, nós temos diferentes operadores, na multimodalidade, nós temos um único operador logístico. E como tudo, tem as suas vantagens e desvantagens. A vantagem é que, nesse caso, a empresa tem contato apenas com o operador logístico, né? Ela não precisa ter aquela preocupação de vários contratos, de contratar vários operadores para as diferentes etapas da entrega. Por outro lado, ela também fica limitada a esse operador, né? Então, a seleção do modal, porque toda a operação é feita por esse operador logístico. Então, a seleção do modal, quem vai fazer é ele, né? É claro que nesse relacionamento entre empresa e operador logístico haverá, claro, critérios, né, de avaliação da eficiência do operador, né, para que a empresa consiga atingir os seus melhores resultados com essa estratégia de multimodalidade, mas fica, na verdade, dependente das escolhas feitas por esse operador logístico. Mas, por outro lado, tem também a vantagem de que ela não precisa estar preocupada de buscar diferentes operadores, ela contrata um único operador e todo o acordo dela é feito com esse único operador logístico. Então, a multimodalidade também é uma opção. Algumas empresas utilizam a multimodalidade pela simplicidade para ela em relação a esse relacionamento com os operadores, né? Ela consegue dessa forma se concentrar melhor nas suas atividades e deixar que esse operador logístico seja então o responsável por toda essa etapa de transporte. Pensando em termos também de documentação, a multimodalidade é muito menos tem muito menos documentos, né? Porque na intermodalidade você tem diferentes contratos, né? Você tem diferentes documentos de carga. No caso na multimodalidade, você tem um único documento que cumpre toda a tarefa de entrega da carga. Então, tanto a intermodalidade quanto a multimodalidade utilizam diferentes modais de transporte. O que as diferencia é exatamente o fato de que você, na multimodalidade, utiliza um único operador e na intermodalidade você tem que buscar diferentes operadores para cada uma das etapas da entrega do produto ao mercado. Bom, então, resumindo essa nossa discussão, nós vimos aí 3 diferentes estratégias, né? Cada uma delas tem vantagens, cada uma delas tem desvantagens e aí vai caber à empresa fazer a melhor seleção, sempre visando a redução dos seus custos logísticos de distribuição. O custo logístico de distribuição é um dos principais custos logísticos da empresa, né? O transporte ele é um dos principais custos logísticos dentro dos custos logísticos totais da empresa. Então, é muito importante essa análise, é muito importante essa verificação, é muito importante essa consideração, né, para que a empresa possa otimizar os seus resultados, buscando aquela estratégia que, no seu caso, que para a sua cadeia de suprimento, que para a sua complexidade, vai representar a melhor opção, seja ela a unimodalidade, seja ela a intermodalidade, seja ela a multimodalidade. Bom, nós chegamos ao fim desse nosso assunto e eu gostaria então agora de ouvir a sua opinião. Eu queria saber o que você pensa sobre esse assunto que nós discutimos. Deixe aqui nos comentários do vídeo a sua opinião, a sua experiência, comente se você tem algo a acrescentar a esse assunto, se você não concordou com alguma coisa que foi abordada, né? Isso aqui é uma discussão aberta, você tem total liberdade de dizer que não concordou com o que foi apresentado. Então, deixe o seu comentário aqui no nosso vídeo, eu vou ter um grande prazer em lhe responder e outras pessoas também podem contribuir, participar dessa discussão. Se você gostou desse papo de logística, se você gosta da nossa série de papos de logística,
Dá um like nesse vídeo, isso ajuda na divulgação. Aproveite e se inscreva no canal, ative o lembrete. A gente tem produzido sempre, toda semana, um novo assunto aqui no nosso Papo de Logística. E como eu venho falando também, a gente tem agora a nova série Conhecendo a Logística, com aulas gratuitas que são oferecidas sobre diferentes temas. Você, sendo assinante aí do nosso canal, estando inscrito no canal, você também vai ser avisado de tudo aquilo que for lançado, que for produzido, de todos os novos vídeos que chegam toda semana aqui no canal. Eu te agradeço muito a atenção nesse nosso Papo de Logística de hoje. Já deixo o convite para que na próxima quinta-feira você possa participar conosco mais uma vez e deixa aí o seu comentário, deixa a sua opinião, deixa o seu like e se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima.